Ah, finalmente comprei meu processador da Intel, o melhor processador para games, né? Finalmente, cara. Infelizmente a gente tem que pagar caro, né? Porque não tem competição, não tem concorrência, né? E aí a gente tem que ir pra Intel mesmo. AMD? Quê? Como assim? Não, mas Ryzen para games não consegue, cara. Eu já testei os Ryzen 3. Bate. Agora bate? Testa aí pra você ver. Será? Mas um Ryzen 5? É. Será que... Não é possível. Será que a nova geração de processadores da AMD é finalmente capaz de bater os processadores da Intel em games, sem deixar dúvidas, sem ganhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui? Será que vale a pena comprar a nova geração de processadores? O que tem de tão inovador assim? E qual que é o desempenho real em games? É o que a gente vai descobrir na análise dos Ryzen de quinta geração com o Ryzen 5 5600X. E antes que você comece a fazer contas, não, a gente não tá na quinta geração de processadores de fato. Se você contar a quantidade de processadores lançados e os modelos, talvez sim, mas na verdade a gente está no Zen 3. A gente começou com os Ryzen 1000, depois tivemos os 2000, os 3000 e os 4000. E aí você deve estar pensando, mas cadê os 4000 que eu não vi? Bom, os 4000 ficaram restritos apenas às APUs, o que foi uma jogada inteligente da AMD que parou de confundir a nossa cabeça. E finalmente nós temos os Ryzen 5000, que são os famosos Zen 3. Mas será que tem tanta coisa diferente assim que justifique chamar de Ryzen 5000 ou é só meio que um refresh como a gente teve, por exemplo, nos 3900 XT, 3800 e 3600 XT? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que não é só uma revisão, não é só uma mudança de números, a gente tem realmente uma mudança muito importante nos Zen 3. Caso você não esteja familiarizado com os processadores Ryzen utilizam complexos de núcleos. Parece um pouco complexo falando assim. Na verdade, são junções de núcleos que compartilham o mesmo cache, a mesma memória de acesso rápido interno. E a grande mudança agora foi que esse cache funciona de uma forma diferente. Agora a gente não tem mais que compartilhar o cache entre os núcleos. Ou seja, não precisa mais ir até o I/O para fazer a comunicação. Muito simples, muito fácil, muito rápido, né? Não ficou muito simples não. Talvez esse vídeo ajudaria se tivesse em português, então a gente vai ter que explicar mesmo. Antes, para que os núcleos fizessem a comunicação com o cache ou entre eles, para que eles trocassem informações, eles precisariam mandar informação para um segundo chip, que é uma controladora de memória e de outras funções, e de lá voltar para o outro complexo de núcleos. É como se você tivesse que fazer um telefone sem fio para poder mandar uma informação. Que coisa, coisas técnicas você só vê aqui, muito nível engenharia. Hoje, com os Zen 3, você não precisa mais fazer esse telefone sem fio. O que você pode fazer é simplesmente mandar a informação direto para os outros núcleos. Os núcleos não precisam mais de um intermediário para conversar com o cache ou para acessar as informações. Agora o acesso é direto, graças a essa mudança que teve na arquitetura. E essa é uma mudança muito importante, o que me fez ter que falar sobre isso, mesmo não gostando de falar muito sobre coisas técnicas que não atinge todo mundo, porque isso de fato atinge todo mundo. Desde a primeira geração dos processadores Ryzen, todo mundo ficou muito contente com a quantidade de núcleos, afinal a AMD trouxe o Ryzen 7, 1700, 1700X e 1800X com 8 cores e 16 threads para brigar com os processadores de 4 núcleos da Intel, que continuava trazendo quad-core. Mas a performance justamente em games não era exatamente uma quebra da hegemonia da Intel. Isso porque existia a tal da latência interna. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Não, mas o Ryzen tem aquela latência que atrapalha tudo. Pois é, essa tal latência era essa comunicação, era a passagem pelo Infinity Fabric, era o que muita gente achava que era memória, mas na verdade não era questão da memória, e sim o clock do Infinity Fabric, que estava ligado diretamente à memória, que aumentava a largura de banda, ou seja, aumentava a estrada por onde passam as informações entre os complexos de núcleo. E desde a primeira geração, a AMD luta para diminuir essa latência interna, e agora eles finalmente retiraram essa limitação, e a gente tem algo bem parecido e ao mesmo tempo bem diferente do que a Intel tem, pelo menos em relação à latência, ou seja, o tempo que leva para essas informações transitarem internamente no CPU. Acho que ficou bem simples de entender, né?
Não consigo pensar em nada mais simples. Mas o que acontece, o efeito dessa alteração tão importante na arquitetura é que nós temos mais desempenho em games, certo? Talvez seja isso que é o mais importante. Mas além disso, a gente teve algumas outras melhorias. A gente não mudou de litografia, como muita gente acreditava que ia ser. Não estamos ainda nos 5 nanômetros. Continuamos nos 7 nanômetros, mas a AMD já provou que os 7 nanômetros bem maduros ainda são capazes de trazer melhorias. A gente já viu com os Ryzen XT melhorias nos clocks e agora com os Ryzen 5000 a gente tem um aumento ainda maior nos clocks. Inicialmente os processadores lançados são o Ryzen 5 5600X, o Ryzen 7 5800X, o Ryzen 9 5900X e o Ryzen 9 5950X. O que mudou agora, além de toda a alteração na arquitetura, são também os clocks, e agora a gente chega muito próximo dos concorrentes da Intel. O Ryzen 5 5600X tem um clock base de 3.7 com boost para até 4.6, o 5800X tem base de 3.8 com boost para 4.7, o 5900X tem um clock base de 3.7 com boost até 4.8 e o 5950X tem um base de 3.4 e boost para até 4.9 GHz. Outra coisa que também subiu foram os preços. Caso você não tenha notado, nós tivemos um aumento na base dos $50 em todos os modelos e agora o 5950X, que não tem nenhum modelo concorrente direto por parte da Intel, custa $799. O concorrente direto para o i9 10900K posicionado pela AMD é o 5900X. Abaixo vem o 5800X para concorrer com os i7 10 e 710 700K e logo abaixo o 5600X para concorrer com o 10 e 600K. Mas esse posicionamento não serve de nada se a gente não tiver o desempenho em games. É por isso que a gente testou aqui em alguns games o Ryzen 5 5600X para ver se realmente a gente tem uma mudança em relação à geração anterior. Para os nossos testes a gente utilizou a bancada com a X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, 32 GB de memória HyperX Predator 4600 MHz setados para 3600 MHz, um Water Cooler ML240L RGB, um NVMe de 500 GB, um HD de 1 TB e uma fonte V850 da Cooler Master. A placa de vídeo utilizada foi uma RTX 3080 Founders Edition. E caso você não tenha notado, nós utilizamos sim uma X470. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois da conclusão, mas vamos dar uma olhada nos resultados em games. Para os testes a gente resolveu comparar com o 3900 XT, o 3800 XT e o Ryzen 5 3600, sendo o 3600 praticamente um antecessor do 5600X, enquanto o 3800 XT tem um clock mais alto da geração anterior e o 3900 XT uma boa relação de clock e quantidade de núcleos. E Assassin's Creed Odyssey nós vemos aqui um comportamento muito parecido com a geração anterior, uma vez que a GPU acaba sendo a limitadora, mesmo utilizando o preset Very High. Nós temos também alguns problemas com a própria engine do jogo que não consegue trazer mais FPS do que isso. O Ryzen 5 5600X teve praticamente um empate técnico com o 3900 XT nas médias, enquanto as mínimas ficaram um pouco abaixo, já que esse jogo parece gostar um pouquinho mais de núcleos, mas mesmo assim a gente encontrou um pouquinho mais de instabilidade. Em Call of Duty Modern Warfare, mesmo com a GPU trabalhando praticamente no limite, a gente conseguiu achar um pouquinho mais de desempenho e o 5600X conseguiu trazer uma média de 209 FPS e uma mínima de 159, ficando à frente do 3900 XT, que teve o melhor resultado da geração anterior. Em GTA V, o Ryzen 5 5600X fez uma média de 166 FPS e mínima de 114, uma média 10 FPS acima do 3900 XT e uma mínima 13 FPS melhor. Mas é bom a gente ressaltar que o GTA V, quando ele chega numa certa faixa de desempenho, uma quantidade de FPS, você começa a encontrar stuttering, e isso é uma limitação da própria engine que não consegue lidar com uma quantidade maior de FPS. Então você não encontra um frame time, uma média tão boa quando você atinge um certo limite, que é justamente a limitação da engine. De qualquer forma, o 5600X, mesmo nessas condições, fez mais de 20 FPS acima do 3600. Pegando um jogo mais atual, Red Dead Redemption 2, o Ryzen 5 5600X foi capaz de trazer uma média de 130 FPS mínima de 90, o que, se comparado ao Ryzen 5 3600, é um aumento de quase 30 FPS na média e 20 FPS na mínima. Comparado com o 3900 XT, que é um processador de 12 cores e 24 threads, a gente tem uma média 9 FPS maior e uma mínima 5 FPS maior. Em Shadow of the Tomb Raider, nós temos um ganho muito grande em relação à geração anterior. O 5600X fez uma média de 187 FPS contra 154 FPS, que é o 3900 XT, o processador mais bem colocado da geração anterior. As mínimas também tiveram uma grande melhoria
melhoria saindo de 108 no 3900 XT para 123 no 5600X. Se compararmos com o 3600, é um ganho de 47 FPS na média. Para finalizar, The Division 2, um game que acaba sendo limitada pela GPU, mesmo rodando em 1080p. Aqui a gente tem uma média de 179 FPS contra 176 do 3900 XT, o que dá um empate técnico. As mínimas também ficam praticamente na mesma, mesmo estando falando de um processador de 6 cores e 12 threads e um de 12 cores e 24 threads. Se compararmos ao 3600, ele fez uma média de 163 e mínima de 109, o que já é um ganho bem considerável. Além dos testes em games, deu tempo da gente fazer rapidamente alguns testes em benchmarks de aplicações profissionais. O primeiro foi o velho e conhecido Game of the Year, o Cinebench R20, e lá no single core o Ryzen 5 5600X simplesmente atropelou todos os CPUs que nós tínhamos no comparativo. Nice! Fazendo 602 pontos contra 522 do 3800 XT, o CPU com o clock mais alto da geração anterior, 511 do 3900 XT, 484 do 3300X e 476 do 3600. No multi, o 3900 XT obviamente desponta na frente, já que ele tem 24 threads, ou seja, o dobro do 5600 XT. Mesmo assim, o 5600 XT fez 4.433 pontos contra 3.576 do 3600. Testando ainda no Blender para a gente ver aí as capacidades do processador para renderizações e aplicações profissionais, o 3800 XT saiu na frente com 2 minutos e 47 se comparado aos 3 minutos e 30 do 5600X. Afinal, nós estamos falando de um processador de 8 cores e 16 threads e o Blender é uma aplicação que utiliza a maior quantidade de núcleos disponível. Mesmo assim, em relação ao 3600 nós temos um ganho de 30 segundos, o que é algo considerável, principalmente se multiplicarmos isso por uma carga mais longa de trabalho. Eu ainda tive tempo de testar rapidamente alguns games multiplayer, onde a AMD diz que tem vantagens em relação à geração anterior. Eu testei em PUBG, testei em Call of Duty Modern Warfare e testei também em CSGO. Testando ali sem o benchmark ou sem os pontos específicos de teste, somente para a gente ter uma noção de desempenho, a conclusão foi de que, pelo menos no Modern Warfare, pouca diferença se sente na prática, ainda que nos números possa aparecer uma diferença de 10 a 20 FPS, a verdade é que na prática você pouco percebe isso, principalmente no modo Battle Royale. Se a gente partir para o CSGO, eu utilizei ali o mapa Dust 2 no modo Deathmatch, onde tem vários players e num mapa que quase ninguém joga, né? E a gente conseguiu ali uma média na casa dos 400 FPS. Em PUBG, que sofreu algumas alterações nos últimos meses, que melhorou o desempenho, mas curiosamente tem poucos players, a gente vê uma média sempre acima dos 200 FPS, o que é uma ótima notícia se compararmos à geração anterior. Outros games que não foram testados, mas que a AMD disse que tem grandes ganhos, são eles títulos como o League of Legends, por exemplo, onde apresenta um grande salto em relação à geração anterior e o que a gente ainda não teve tempo de testar. A gente ainda não conseguiu comparar também com os processadores da Intel, uma vez que nós não tivemos tempo hábil, recebemos o processador em cima da hora, não teve tempo de testar nem mesmo em overclock, mas os rápidos testes e até os vazamentos anteriores já mostravam que o processador tem sim uma margem para overclock, mas assim como os Ryzen da geração anterior, não é uma margem tão grande assim. A verdade é que os processadores já trabalham com boost muito alto. O 5600X chegou a trabalhar nos games praticamente o tempo todo em 4.650 MHz. Eu não testei com Cooler Box ainda, lembrando que esse dos processadores lançados até o momento é o único que traz Cooler Box, afinal a AMD removeu o Cooler Box de todos os demais modelos apresentados até o momento, e ele acompanha o Wraith Stealth, o que eu realmente acredito que seja pouco para o Ryzen 5 5600X. Mas ele conseguiu manter uma boa média de temperatura na casa dos 50 graus e conseguiu ficar ali na casa dos 4.650 MHz, o que obviamente é uma margem um pouquinho acima do Clock Boost anunciado para ele e que se dá obviamente a essa margem que você tem de refrigeração. Não que os 50 MHz vai fazer tanta diferença assim em relação ao box, mas sim a temperatura. Afinal, as temperaturas dessa geração, pelo menos no 5600X, parecem muito próximas à geração anterior, uma vez que a gente teve poucas alterações. Uma das pequenas alterações que a gente teve foi justamente a quantidade maior de núcleos dentro de um complexo. Ou seja, para uma configuração de 8 cores e 16 threads, você consegue fazer agora com apenas um CCD, o que antes você precisava de mais, eram 4 cores e 8 threads por CCD e agora são 8 cores e 16 threads. É bom lembrar que na geração anterior, o único processador onde essa configuração era possível era o Ryzen 3 3300X, que tinha 4 cores e 8 threads. Agora nessa configuração a gente consegue ir até um Ryzen 7
5800X com 8 cores e 16 threads, o que obviamente diminui a latência, mas mesmo nos processadores com mais CCDs, como o 5950X, a gente vê bons resultados, o que nos deixa curioso para ver os comparativos que devem surgir em breve. Então o que dá pra gente concluir no momento é simplesmente o salto em relação às gerações anteriores. Mesmo com essa pequena amostra de games, a gente viu um mix de games mais novos, games mais antigos e algumas engines que utilizam mais ou menos o CPU, ou em alguns casos onde a GPU limita ou não, que é algo que você pode encontrar na sua casa. O que parece realmente interessante no salto de desempenho dessa geração para a anterior são games onde a tal da latência interna fazia diferença, como por exemplo CSGO, como League of Legends, como PUBG ou mesmo Call of Duty. Então, nesses games o salto foi realmente grande. A AMD não esconde que em alguns casos você realmente não vai ter ganho ou vai ter um ganho muito pequeno, afinal não existia essa limitação. Lembrando que o teste de CPU é feito em 1080p com uma RTX 3080, o que não é uma combinação exatamente recomendada para a grande maioria das pessoas. Afinal, tem muita gente que vai acabar limitada pela GPU muito antes disso, e até a geração anterior já era capaz de empurrar essa performance próximo dos limites. A diferença vai ser importante principalmente para quem joga títulos de esportes ou para quem joga competitivamente, onde a AMD acabou virando um pouco a concorrência e agora ela está na frente em títulos onde normalmente se jogava somente com CPUs Intel, justamente por conta da latência, o que é importante nesses casos. Então sim, se você está na terceira geração dos processadores Ryzen, nos Intel de 10ª geração, de 9ª geração, é pouco provável que você precise fazer um upgrade. Os Ryzen 5000 são indicados para quem está montando um PC agora e precisa de toda essa performance, ou para quem está nas gerações anteriores. E quando eu digo anteriores, é talvez num Ryzen de primeira geração ou nos processadores Intel de gerações anteriores. A não ser que você realmente precise desse desempenho extra em games e em aplicações profissionais, não é para você a linha Ryzen 5000. E sim para quem está com os processadores mais antigos, para quem precisa da performance extra ou para quem está montando o PC agora. E mesmo para quem está montando o PC agora, acredito que vai ser bem difícil conseguir logo de saída os processadores Ryzen 5000, já que a demanda está bem alta. Os Ryzen 5000 com certeza coroam todo o trabalho da AMD, que conseguiu sair de um FX nada competitivo para um Ryzen que hoje se adequa perfeitamente a todas as situações necessárias. É um processador com bom multithread e agora com bom single thread, capaz de trazer desempenho em todas as aplicações, sejam elas profissionais ou sejam elas casuais, como games. A gente viu uma mudança de cenário onde antes você falava, olha, o Ryzen é um pouco mais para trabalho, o Intel é um pouco mais para games ou para aplicações que precisam de um IPC alto, de um single thread, para uma situação onde praticamente os processadores Ryzen se saem bem em todos os cenários. Um processador que tem um TDP mais baixo que a concorrência, que tem um consumo mais baixo, uma eficiência maior do que a concorrência e é capaz de trazer opções para o mainstream que nem existem no lineup da concorrente. E uma situação que deve piorar ainda mais na próxima geração, onde a Intel deve trazer apenas 8 cores e 16 threads para o mainstream devido à sua alteração dentro dos projetos dos seus processadores. O Ryzen 5 5600X promete ser uma das melhores alternativas por enquanto, até que saia o Ryzen 5 5600 ou 5700X. Ele traz um ótimo desempenho em games, uma boa relação de custo-benefício, ainda que mais caro do que a geração anterior, e ele é capaz de fazer frente ao que antes a gente tinha certas exigências extras, como o 10600K. O 5900X traz uma boa relação de custo-benefício quando se trata de núcleos e threads, clock e desempenho em aplicações profissionais e games, enquanto que o 5800X fica no meio do caminho. Então ele é uma alternativa para quem não pode chegar até o 5900X e para quem precisa de um pouco mais do que o 5600X. E até mesmo o 5950X, que é um processador com 16 cores e 32 threads e traz um desempenho multithread inigualável na linha da Intel. Em relação ao suporte, como eu disse para vocês, eu testei com uma X470, o que oficialmente ainda não tem o suporte, já que a AMD disse que está trabalhando com seus parceiros e até janeiro de 2021 deve começar a oferecer o suporte, mas eu consegui fazer os testes na X470 com desempenho perfeito e utilizando uma BIOS que não está mais disponível no site da Gigabyte, mas que já acrescenta o suporte. E a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo utilizando uma plataforma anterior, uma B450 ou uma X470, exceto ter que esperar por uma BIOS oficial.
Existe sim o suporte a tecnologias exclusivas nas X570 com PCI Express 4.0 e claro, tem também algumas features exclusivas como a combinação de CPUs Ryzen 5000 e placas de vídeo RX 6000 e o Smart Access Memory, que vai fazer um acesso direto da memória da placa de vídeo através da plataforma A500, dos chipsets e dos processadores Ryzen 5000. A gente ainda vai trazer mais testes por aqui, como eu disse, a gente teve pouquíssimo tempo, um dia para ser específico, para conseguir trazer os testes para vocês, mas a gente vai trazer mais comparativos, temos mais processadores da linha 5000 para testar e mais comparativos para fazer com quem tá ali no cantinho, um pouco assustado com esse lançamento. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho, do preço, da performance em games dos Ryzen 5000? Vocês vão comprar os Ryzen 5000, estavam esperando para comprar, ou vocês vão mesmo aproveitar as gerações anteriores, ou ainda vão confiar na concorrência e vão montar uma plataforma Intel? Deixa aí nos comentários, deixa aí a sua sugestão para mais testes e vídeos e deixa aí o seu like se você gostou, se você curtiu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e dos testes que vem por aí. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!